Olá! Nessa unidade você vai aprender sobre formação de palavras em inglês a partir do acréscimo de prefixos e sufixos. E também irá ver um pouco sobre como escrever uma carta comercial. Vamos lá? Abra seu livro e acompanhe comigo. Lançando um novo produto. Aqui ele traz alguma coisa sobre lançar novos produtos, olha, para que você possa refletir um pouco. Então imagine how many new products, quantos novos produtos estão sendo criados nesse momento, enfim. Que produto novo você pode comprar agora relacionado a eletrônicos, a comida, a bebida, a saúde, beleza, etc. Por que ele faz essa correlação com o lançamento de novos produtos? Na verdade, é uma analogia para o assunto que nós vamos ver, que é a formação de palavras a partir de prefixos e sufixos. Olha. Então, as we create new products, assim como nós criamos novos produtos, nós podemos criar ou modificar palavras usando prefixos e sufixos. Um prefixo se coloca antes da base da palavra. Então, a palavra está aqui, você pode colocar um prefixo nesse local aqui, antes da palavra. E esse prefixo pode alterar o seu significado ou formar uma nova palavra. O sufixo, por sua vez, ele é colocado no final, aqui, e também tem a mesma função. Vamos então ver um pouquinho com mais detalhes sobre word formation, que é a formação de palavras, prefixos e sufixos. Os processos de formação de palavras são três. Por derivação, então esse processo por derivação é a junção de um prefixo ou um sufixo à base da palavra, que é exatamente o que nós vamos estudar nessa unidade. Então veja bem, você tem aqui play, a palavra play. Se você coloca o re, fica o replay. Play, tocar, jogar, replay, tocar novamente, jogar novamente. Então esse prefixo re é como dar a ideia de repetir a ação desse verbo aqui. Olha um sufixo. Se play é jogar, o verbo jogar, quando você acrescenta o er, significa a pessoa que vai praticar a ação desse verbo, ou a coisa que vai praticar a ação desse verbo. Então, se play é jogar ou é tocar, player pode ser jogador, pode ser o aparelho, por exemplo, um CD player que toca o CD. A palavra também pode ser formada por conversão, que é simplesmente a adoção de uma outra categoria gramatical à palavra sem que haja mudanças. Por exemplo, o play, como nós acabamos de citar, pode ser o verbo jogar, brincar, tocar, mas ele pode ser também o substantivo peça de teatro. Então, play, verbo aqui, e play como peça de teatro, substantivo. O que vai determinar isso? O contexto em que essa palavra estiver sendo utilizada. E também podemos formar palavras por justaposição, isto é, a junção de duas palavras para formar uma terceira. Então você tem aqui a palavra play, no caso aqui brincar, ground, área. Então playground seria um parque, uma área de brincar, uma área para se divertir. Só temos que tomar um cuidado, porque algumas palavras, como é o caso de playboy, essa formação por composição muda totalmente o sentido. Se play é brincar, jogar e boy é garoto, playboy, na verdade, não é o garoto que brinca. Playboy dá uma conotação de alguém mulherengo, alguém festeiro, etc. Então, prefixos, eles geralmente não alteram a categoria gramatical da palavra e têm um papel mais semântico. Então, por exemplo, tem alguns prefixos aqui, anti, miss, an. Então, se você tem democratic, antidemocratic, antidemocrático, understand, compreender, o miss significa mal, então misunderstand, compreender mal. Limited, o un da ideia negativa, se limited é limitado, unlimited, ilimitado. Aqui mais alguns prefixos, re, over, micro, semi, mono, multi, sempre colocados antes da base da palavra, ok?
Alguns prefixos negativos. Então você tem aqui o un, que é o oposto, ausência de, e non, também indicando não. Então, por exemplo, authorized, autorizado. Se você coloca o UN aqui, você vai dar a ideia do quê? De ausência de autorização, ou seja, não autorizado. O clear, claro, né? Se você coloca o unclear, é algo que não está claro, ok? Happy, muito usado. Feliz, unhappy, infeliz. O uso de non, indicando não. Smoker, fumante. Non-smoker, não fumante. Isso é muito usado para áreas, quando você vai a um restaurante, por exemplo, está lá, non-smoker, ok? Área não fumante. Você tem outros prefixos negativos, por exemplo, complete, quando você coloca o IN, fica incompleto, ou seja, é o oposto de, é não completo. O des também, junto com adjetivos, verbos, substantivos abstratos, dá a ideia do oposto, o não. Então, por exemplo, o verbo like, gostar, dislike, não gostar, desgostar. Ok? O a, dando ideia de ausência de, falta de, colocado antes de adjetivos e substantivos. Prefixos reversos ou opostos, né? Então você tem aqui o an, o n, o de, o des. Então se eu tenho pack, que é empacotar, unpack é o oposto de empacotar, então é desempacotar. Se eu tenho centralize, centralizar, decentralize, descentralizar, desprover de, liberar de. O dis, olha, mesma coisa, infected, infetado, uso des, reverter ação, ausência, falta de, desinfetado. Prefixos pejorativos, então você tem o mes, dando ideia de algo feito de forma errada, o mal também, e o pseudo sendo um falso, uma imitação, algo não verdadeiro. Então, por exemplo, understand, compreender, misunderstand, compreender mal, malfunction, mau funcionamento, intellectual, intelectual, pseudo-intelectual, um pseudo-intelectual. Prefixos de grau ou tamanho, tem uma lista aqui que vocês podem consultar, então tem os prefixos, não é? E o significado aqui, ó, tá? E sempre seguido de um exemplo. Por exemplo, aqui, ó, under, muito pouco, abaixo, underestimate, subestimar. Alguns, inclusive, são também utilizados na língua portuguesa, né? Como é o caso de mini, de ultra, de co. Prefixos de orientação e atitude. Tem um prefixo aqui, lembrando que tem um significado e o exemplo. Prefixos locativos, prefixos de tempo e ordem, prefixos relacionados a números e prefixos diversos. Muitos desses prefixos também são usados em língua portuguesa, ok? Bem, sufixos, colocados depois da base da palavra. Então, por exemplo, o sufixo full. Se você tem aqui care, que é cuidado, que é o substantivo cuidado, quando você coloca o full, ele vai transformar num adjetivo, cuidadoso. Se você coloca o less, também vai transformar num adjetivo, porém, adjetivo sem cuidado. Aqui é cheio de cuidado, aqui é sem cuidado. Então, full dá essa ideia de pleno, de cheio, e o less dá a ideia de sem. Então, careless, descuidado, sem cuidado. Color, que é cor. Se você tem algo colorful, algo colorido, mas aquilo lá é colorless, é sem cor. Sufixos hood, então esse sufixo colocado a um substantivo contável, ele transforma essa palavra num substantivo abstrato não contável. Então, por exemplo, adult, adulto, adulthood, é maturidade, a fase adulta. Child, criança, childhood, é a fase da criança que é a infância. Sufixo ship, por exemplo, citizen, que é cidadão, citizenship, cidadania. Friend, muito usado. Amigo, friendship, amizade.
Leader, que é líder. Leadership, liderança. Ness, o sufixo ness. Por exemplo, clever, esperto, inteligente. Cleverness, esperteza. Dark, escuro. Darkness, escuridão. Então, transforma o adjetivo em um substantivo abstrato não contável. Happy, adjetivo feliz. Happiness, felicidade, substantivo abstrato não contável. Aqui com it, transforma o adjetivo em um substantivo abstrato. Available, que é disponível. Availability, disponibilidade. Flexible, flexível. Flexibility, flexibilidade. Sufixos, John, transforma o verbo em um substantivo. Então, to abort, abortar, abortion, aborto. Admit, admitir, admission, admissão. Mais alguns exemplos. Mais exemplos aqui. Então veja que é importante. Você não precisa decorar isso, tá? Essa tabela pode servir para você como consulta. O uso da língua é que vai fazer que você vá, pouco a pouco, conseguindo identificar e utilizar as palavras e identificar palavras, inclusive, pelo seu prefixo e sufixo. Não tem que decorar, é o uso contínuo da língua que vai te levar a isso, ok? Muito bem, vamos lá. Dando continuidade. Então, o sufixo ER, quando colocado em um verbo, ele vai transformar num substantivo que geralmente é o que faz a ação daquele verbo. Não é? Então, por exemplo, drive. Drive é dirigir. Se você coloca o ER, vai ficar quem dirige, o motorista. Você pega o exemplo do verbo teach. Teach é ensinar. Se você coloca ER ao verbo ensinar, vira o substantivo teacher, que é quem faz a ação de ensinar, que é o professor. Então tem outros exemplos aqui, ó. Fight, lutar, fighter, lutador. Mais alguns exemplos aqui, com o acréscimo do sufixo ER. Agora, os sufixos able e able estão transformando o verbo em um adjetivo, ok? Por exemplo, afford, affordable, to compare, que é comparar, comparable, comparável, confuse, confundir, confusable, confundível. Sufixos eve e ative, também transformando o verbo em um adjetivo. Attract, verbo atrair. Attractive, adjetivo atrativo. Ok, o sufixo ly. O sufixo ly, colocado a um adjetivo, ele vai transformar em um advérbio, geralmente um advérbio de modo. Por exemplo, dangerous, perigoso. Dangerously, de forma perigosa, perigosamente. Careful, cuidadoso. Carefully, de forma cuidadosa, cuidadosamente. Mais alguns exemplos. Muito bem, então agora volte ao seu livro, os prefixos, o significado e os exemplos. Então o prefixo RE significa novamente. Então, aparecer. Reappear, reaparecer, aparecer novamente. Você tem, por exemplo, o this, que é o reverso de alguma coisa. Assim. Aparecer, disappear, desaparecer. Você tem o over, que indica excesso, demais. Então você tem book como reserva. Overbook, excesso de reserva. Daí muitas vezes vocês escutam falar em overbooking numa companhia aérea. É o excesso de reservas na companhia aérea, no hotel, etc.
Então aqui outros exemplos, né? O one também como reverso, o miss como algo errado, mal, e assim vai. Então dá uma boa lida aqui, observem os exemplos e, como eu já disse, não precisa decorar. O uso dessas palavras é o que vai fazer com que vocês acabem sabendo o significado de cada um desses. Principalmente olhando o contexto em que elas vão estar sendo utilizadas. Mais exemplos. Então você tem vários prefixos aqui, muitos deles também utilizados na língua portuguesa, que é o caso de anti, auto, be, co. Mas olha, diz aqui de novo, como reverso. Conforto, desconforto. Gostar, like, dislike, desgostar. Outros exemplos. Agora aqui o sufixo acrescentado a um verbo, a um substantivo ou um adjetivo, transformando num outro substantivo. Então, alguns exemplos que nós já vimos, né? É o caso aqui do ER. Olha. Você acrescentando o ER a um verbo, ele vai indicar a pessoa ou a coisa que faz a ação desse verbo. Então, ó, drive, dirigir, driver, motorista. Aí o ment, por exemplo, né? Uma ação, instância do verbo. Então, to develop é desenvolver, development, desenvolvimento, punish, punir, punishment, punição. Olha essa palavra agora aqui, ó. A base dela é employ, que é o verbo empregar. Aqui eu tenho o uso de um prefixo, unemploy. Então, se employ é empregar, unemploy desempregar. Aí eu tenho o sufixo ment. Então, employ empregar, employment, emprego, unemployment, desemprego. Então veja que uma palavra dessa dentro de um texto, você vendo o contexto, mesmo que você de cara, o que será unemployment? Mas a partir disso você pode conseguir saber o significado dessa palavra. Mais alguns exemplos de sufixos. O sufixo ship. Friend, amigo. Friendship, amizade. Já vimos anteriormente. Citizen, cidadão. Citizenship, cidadania. Leader, leadership. Então, aqui o líder, liderança. Age, que é a collection, o coletivo. Então, se eu tenho bag, que é mala, baggage, bagagem, né? São várias malas. Aqui, it. Ability, similarity, habilidade, similaridade, responsabilidade, curiosidade. Você pode fazer essa referência ao acréscimo de it. Ness, dark, escuro, darkness, escuridão. CY. Urgente, urgency, urgência. Frequency, frequência. Eficiência. Ok? E depois o teu livro traz algumas dicas de como escrever business letters. Então dá uma lida, vê como é que você pode começar uma carta. Aqui dá, por exemplo, olha, prezado senhor diretor, por exemplo. Prezado senhor ou prezada senhora. Então usa sir ou madam. Se você don't know, não sabe para quem está escrevendo, usa-se Dr., Mr., Mrs., Miss, ou Mrs. ou Miss, se você sabe para quem está escrevendo, ou vai escrever. Tá? Dear Frank, aqui você já colocou o nome da pessoa, se a pessoa é próxima a você, né? Então você tem uma certa intimidade, você pode colocar prezado Franklin, por exemplo. Então aqui você tem o formato da carta, o corpo do texto, aqui a empresa, endereço, Dear Mrs. Jones, aqui como se termina a carta, atenciosamente, etc. Então essas dicas todas, olha, você tem aí no seu livro.
a carta é referente a quê? Tem umas maneiras de você começar a escrever, olha, com referência ao seu anúncio, etc, etc. A razão pela qual você está escrevendo. I'm writing, eu estou escrevendo para perguntar sobre alguma coisa. Ou to apologize, para pedir desculpa sobre alguma coisa. Ou I'm writing to confirm, para confirmar alguma coisa. Fazendo solicitações de forma educada. Could you possibly, por favor, você poderia, etc, etc. Agreeing, concordando. I would be delighted to. Giving bad news, de forma também mais educada. Oh, infelizmente acontece isso, isso, isso e aquilo. Isso nós já vimos também em lições anteriores. Quando você coloca um documento em anexo, enclosing a document, então eu estou anexando tal documento. Por favor, find enclosed, encontre em anexo tal coisa, tá? Depois, terminando a carta, thanks for your help, obrigado pela sua ajuda, nos contacte novamente, se você puder ajudar de alguma forma, fazendo referência ao futuro. I'm looking forward to, eu espero ansiosamente, seeing you next Thursday, por exemplo. Então eu espero ansiosamente vê-lo na próxima quinta-feira. E para terminar, que é o nosso atenciosamente, por exemplo, né? Você pode usar yours faithfully, yours sincerely, best wishes, best regards, cada um para uma situação. Esse primeiro caso, se você não sabe o nome da pessoa para quem escreveu. Aqui, se você sabe o nome da pessoa para quem você escreveu. E aqui, se a pessoa é próxima a você, ou seja, uma maneira mais informal de escrever a carta. Depois vai até a seção antena parabólica, que vai falar sobre netiquette. O ambiente virtual também tem suas regras de boa conduta. Netiquette são as regras de boa conduta para que você possa utilizar, por exemplo, na web. A forma de escrever e-mail, a forma de mandar mensagens. Então você vai encontrar essa regra de boa conduta aqui em netiquette. Ok? Por hoje é só. Até a próxima.